vida, a saúde, o pão de cada dia e pela salvação eterna. Amado Deus e Pai, viemos te agradecer por mais uma oportunidade que Tu nos está concedendo neste momento, que possamos, ó Pai, Te louvar aqui com nossas vozes, com o nosso coração, o desejo de Te louvar, de glorificar e também examinar um pouco da Tua palavra que Tu deixou escrito para nós, e somos gratos por isso, pelos estudos que nós vemos estudando da Tua palavra, aprendendo mais, e pedimos força a Ti, possamos pôr em prática o que nós ouvimos, o que nós lemos, o que nós aprendemos, que possamos também transmitir a outras pessoas que nos cercam, que acompanhamos. Pedir em favor desta reunião aqui, desse culto que estamos iniciando, cada um que está aqui presente, esperamos que venham mais, Tu sabes, e que possamos, juntos, unidos em Cristo, com o mesmo intuito, a mesma fé, que possamos Te adorar, Te servir. Pedimos em favor dos que estão enfermos, que estão com dificuldade de vir até este local. Aqueles que precisam de saúde, que estão doentes, pedimos a Ti que cuide deles. E também pedimos em favor das nossas famílias sanguíneas, os irmãos da carne, e os irmãos em Cristo, as igrejas espalhadas toda a face da terra, e a família de nossos filhos, onde contando neste momento, pedir em favor da população desta cidade, dos governantes do Estado, do país, os deputados, senadores, ministros e também todos os governantes do mundo todo. Que Deus, que Tu, Pai, seja louvado e honrado pelo Teu povo. Por Cristo que pedimos, nós agradecemos. O perdão de nossos pecados. Amém. Amém. Vamos agora, se não há palavra por alguém, vamos louvar a Deus. E agradecer a Deus. Amém. Nós vamos louvar a Deus, irmãos. Conversação cristã, vai ser lá no também.
Quer pedir? Só que eu não posso. 407. Oi? 407. 407.
97. Jesus veio aqui.
A vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis, assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuser em si mesmo, se pudesse para aqui, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. E Deus abençoe a leitura da sua palavra, que possamos examinar um pouco. Então nós vemos aqui no versículo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Paulo, apóstolo enviado de Jesus Cristo para pregar. Inclusive agora está passando hoje a apresentar a nós. Ele diz assim: pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso. Então ele diz a vontade de Deus para os santos que estão naquela igreja e também aos santos que estão aqui na cidade de Ubirajara, na igreja aqui em Ubirajara. Amém? Então, e fiéis em Cristo Jesus. Olha a minha palavra, fiéis em Cristo Jesus. Esses fiéis aqui, fiéis quer dizer que nós somos salvos. Nós não temos fidelidade suficiente para que merecemos isso, que merecemos ser salvos, que merecemos andar nesse mundo. Nós não merecemos nada. Então nós somos fiéis, porque nós temos o fiel habitando dentro de nós. Então o apóstolo aqui ele se apresenta como líder da igreja enviado por Cristo, como líder. Ele estava ensinando, liderando. E assim também pela pregação da mensagem divina. Não era mensagem humana. Não era coisa preparada por ele. Preparada pelo Espírito Santo, que queria que fosse para ficar registrado. Então, em especial também que ele traz essa mensagem é do alto, vindo do céu. E que nós estamos estudando também não é que é vinda do céu. Essa mensagem que eu estou transmitindo, pegando aqui do apóstolo Paulo, eu estou falando, usando a minha boca, e o conhecimento é limitado também, que ele me deu, vai para todos nós também, um para pregar, outro para ouvir e pregar para os outros. Então, mas ela é vinda do alto, do céu, como? Pelo Espírito Santo. Ela foi enviada, aqui, ela está aqui, está nas nossas mãos. A palavra do apóstolo Paulo, mesmo aqui, ele disse lá em Romanos capítulo 10, a palavra está junto de ti, está na tua boca, está no teu coração. Imagina só como é que é. Então, a mensagem de Paulo era a respeito à graça. Graça, quer dizer, dádiva de Deus. Não é dádiva, vida de homem. O fundamento era e é, e sempre será Jesus Cristo como Salvador e Senhor do seu povo, remido por Ele. Então, a mensagem é essa. O fundamento. O que nós estamos a fundar?
No que nós estamos enraizados na nossa fé? É na igreja? É em homens? Quando está firmada em homens, sabe o que acontece? Ele não para muito tempo. Ele sai, ele procura outra igreja, ele volta para o mundo. Então, mas a ovelha volta por um aprisco, ou mais cedo ou mais tarde, ela volta, ela procura, ela sabe o lugar dela. A fé que é o interessante, a nossa fé, a nossa crença, está no lugar certo, no fundamento, que é aqui. Nós somos remidos por Ele. Depois que Paulo aceitou a Cristo, ele procurava viver e ser fiel ao Senhor. Então nós, depois que nós aceitamos a Cristo, então olha, eu aceitei Cristo em 1994. Por aí está o Paulo junto, mais ou menos, deve ser essa fase, por aí. E tem mais alguns também, outros mais depois, outros antes, o Antônio antes. Então, aí é assim por aí. Então, depois que nós aceitamos a Cristo, então nós devemos procurar viver para Ele, servir a Ele. Por isso que ele diz, ser fiel a Ele, ao Senhor, e com desejo de fazer a vontade dEle. Isso deve estar em cada coração. Por que vocês estão aqui? Por que nós viemos aqui? Teve alguém que falou esse dia para mim, eu vou no culto hoje, estava muito frio, chovendo, o que era? Estava difícil. Eu sei, achei interessante, pai, que o pastor, só para você falar o sotaque, eu imagino, o pastor e a irmã Maria está lá. Pode os outros não estiverem, mas sempre tem mais, né? Mais alguém. Mas ele ainda pensou assim, eles estão lá. Então quer dizer, então cada um de vocês teve o desejo e a vontade de fazer a vontade de Deus vir aqui nesse local. Viemos ontem, irmão Paulo pregou, mensagem lá em Gênesis, foi bom, sempre lição para a gente aprender, foi muito bom. E cada culto é um culto, vai ter que ir para frente, irmão. Isso aqui, nós estamos indo, que o apóstolo Paulo já não tem mais ele aqui nesse momento. Nós temos o recado dele, a mensagem que ele deixou. Ele foi apóstolo. Hoje ninguém escreve a Bíblia, tem o direito, depois que a Bíblia encerrou, o canon que eles falam, foi completo em Apocalipse. Não, ninguém escreve mais. Você pode escrever, fazer um esboço, tal, você prega tudo, mas tem que estar enraizado aqui. O que Paulo deixou. Então é até a morte, porque depois que chegar lá, o que vai chegar lá? O que acontece? Será gozo, paz, para toda a eternidade com Ele. Nós vamos viver com Ele. Agora no versículo 2, aí ele fala assim, a vós, graça e paz da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então assim, a vós. É o início, o cumprimento do apóstolo Paulo. E nós isso aqui. Então essa graça que ele fala aqui, veio a nós, foi por meio da morte de Cristo na cruz. Se Cristo não tivesse morrido na cruz, cada um teria que se virar como podia. E ninguém ia morar com ele. Ele veio aqui para isso. E a nossa fé nele também, ele morrendo na cruz, fez tudo, deixou escrito para nós. De mão beijada, que é muito fácil. Mas se não a nossa fé não tiver nele, nem não aceitar ele, não vale nada. Ela está lá, ele fez a parte dele. Ele pagou os pecados do mundo todo. Para todo o pecado. Está pago o pecado. Mas nem todo vai usufruir porque não receberam essa tática. Não quis. Então, ele é eterno. Todos nós sabemos. Não morre, é sobrenatural, eternamente. Ele disse a Moisés, eu sou o que sou. Êxodo 3,14, vou ler lá, vocês não precisam ler. O
de quem é que ele está falando. Esse Jesus é Deus. Jesus não tinha vindo neste mundo ainda. Ele disse Deus a Moisés, Êxodo 3, 14 e 15. Ele disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Lá está escrito com letra maiúscula. Eu escrevi aqui também. Está na Bíblia aqui do celular, no tablet. Disse mais: assim dirás os filhos de Israel. Ele estava para ele falar: assim dirás os filhos de Israel, falando para Moisés: e eu sou, me enviou a vós. Ele não deu o nome. É a mesma coisa que quando sai uma palavra aqui. Vocês podem chegar e falar assim: ó, eu vou falar uma coisa para vocês que o irmão fulano mandou falar para vocês. Mas em vez de falar o nome, ele falou assim, ó. Ele falou, ele disse Deus a Moisés. Aqui falou ele. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel. Então você dá esse recado aos filhos de Israel. Mas quem é que mandou? Ele falou dele: eu sou, me enviou a vós. Ele ensinou. Ao 15. E Deus disse mais a Moisés: assim dirá os filhos de Israel. Agora vai falar: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, que não sempre falava na oração. Lembrei ontem isso, estudando isso aqui. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Olha, ele falou dos vossos pais, o Deus de um, Deus de outro, Deus de outro. Pegou do pai, Abraão, e Abraão teve um filho Isaac, Isaac teve um filho Jacó, o Deus dele. Me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração e geração. Então, versículo 3 agora. Então ele fala: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, olha, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, por que nós vamos reclamar? Nós podemos reclamar que nós reclamamos de muitas coisas da vida, mas não devemos reclamar das coisas que vêm lá de cima. Se nós for pensar bem, irmão, tudo vem lá de cima, nada de nós. Às vezes daí reclama do calor, isso é fácil de você falar assim: torrando de calor, ou está frio, é isso, aquilo. Não, viu o ingresso cantando aquela hora? Aqui no 421, de que devia falar, até que você vai falar do mau tempo, fala do Senhor. É isso aí. Então sempre temos que agradecer ao nosso Senhor pelo que Ele fez para nós. Tudo que Ele tem dado, porque Ele tem dado a vida dele por nós pecadores. Então nós devemos agradecer, sempre agradecer. Agradeço, Senhor. De manhã, não leva de manhã agradecendo, Senhor. É bem para a alma, para a gente. Está aí a sintonia. E se esquece, vai, de vez sai andando, agradecendo, Senhor. Ora com Ele, fala com Ele. Você está fazendo um discurso na nação, é assim: a mulher, filho, o esposo, agradecer pela sua morte na cruz. Ele levou nossos pecados. E que mais? E nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Além dele salvar nós, ele nos abençoou todas as bênçãos espirituais. E por causa das bênçãos espirituais, nós temos as bênçãos carnais aqui dentro, que nós alimentamos, tudo dependendo do nosso alimento, vem de cima, porque vem da chuva, vem do sol. Deus nos dá todos, nós temos que pensar bem tudo, dá um animal, dá as vacas, a carne para nós alimentarmos. Devemos lembrar que tudo que nós temos é dele, nada é nosso. Que Ele
visto em seu amor demonstrado na cruz. Esse é o principal da Bíblia. É a morte de Cristo na cruz. Ao fazer expiação, purificação dos nossos pecados. Agradecer isso, meu irmão. Nós vamos viver isso bem quando estivermos lá. Por meio de sofrimento, esta tão grande misericórdia são a causa de nós não sermos consumidos. E a garantia da nossa salvação é isso. Está enraizada nele, porque foi efetuado na cruz do Calvário. A vitória de Cristo sobre a morte, ele teve vitória sobre a morte. Morreu e ressuscitou, ele não ficou, a morte não segurou ele no túmulo. E nós, irmão, daí depois nós morremos, nós temos vitória, porque nós vamos lá, um dia vamos buscar o corpo aonde estiver, o corpo glorificado. E a vitória de Cristo sobre a morte dele que obteve para os cristãos tem vários benefícios. Primeiro de tudo, a salvação. Salvação eterna. Salvação da alma. Saber que você não são condenados, não vão sofrer lá no inferno. Segundo, o ministério da reconciliação. De onde está isso? 2 Coríntios, capítulo 5. 18, 19, 21, eu vou ler. 2 Coríntios, aqui fala, aqui, ó. 18, 2 Coríntios 18, 19, 21. Olha, 18, 19, 20, 21. E tudo isto provém de Deus. O apóstolo Paulo. Você vê como é que o apóstolo Paulo, como é que ele é lá em Efésios? Estão falando do apóstolo Paulo, lá em Efésios, ele. Agora aqui é ele. E lá em Êxodo, Moisés. Gente de homens grandes, homens de Deus. Ele fala, e tudo isso provém de Deus, que Ele nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Eu falei, primeira salvação, e agora Ele deu o ministério da reconciliação. 19. Isto é, Deus estava em Cristo, versículo 19, reconciliando consigo o mundo, estava perdido, sem chance de salvação, e Deus reconciliando consigo, com ele o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. 20. De sorte que, agora olha o que nós somos, de sorte que somos embaixadores. Não tem um embaixador? Tem aqui no Brasil, tem lá fora, tem nos Estados Unidos, vice-versa, tem aqui o embaixador. Então Jesus está nos céus, está lá, e deixou nós como embaixadores aqui. Nós devemos ter um dever com gratidão de ser administrador da mensagem dele de reconciliação e pregar. Nós somos embaixadores para nós ir pregando a palavra. Ele fala, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus, olha bem, tem que detalhar, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então ele fala para as pessoas, você prega para as pessoas, reconcilie com Deus. Vocês estão separados de Deus, eles têm que falar de outra maneira, um pouco mais leve. Porque se você chegar para a pessoa e falar, reconcilie com Deus, você está perdido, vem chumbo grosso, né? Vem palavra de todo jeito. Vem ofensa, às vezes não, mas a maior parte vem. Reconcilie com Deus. Agora ele fala aqui, aquele que não conheceu o pecado, Jesus falando de Jesus, aquele não conheceu o pecado, ou está oculto aqui, ou aquele também, ou aqui é Deus Pai, aquele Deus Filho, não conheceu o pecado, ou Deus Pai,
Jesus, o Deus Pai, fez o Deus Filho pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em Jesus Cristo, Deus Filho, nós fomos feitos justiça de Deus. Ele fez. Aquele Deus Filho, Jesus, o Deus Pai, nele, Deus Filho, Jesus. Todos juntos. Aquela harmonia. Versículo 4. Como também nos elegeu, interessante, irmãos. Romanos fala, e aqui fala, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Mas, irrepreensível, nós somos pecadores, erramos, perdemos a paciência. Irrepreensíveis, porque não tem ninguém, o acusador não vai repreender, ele não vai acusar que a nossa salvação não valeu, que a nossa salvação, que Cristo não pagou os nossos pecados. Então, nós somos irrepreensíveis, não tem como repreender, ele é acusar. Quem morreu foi o Filho de Deus na cruz para pagar os nossos pecados. Amém? Então aqui nós vemos, ora, vejam bem, ele disse aqui, nos elegeu. Em outra versão que eu tenho lá, eu tenho uma versão lá, chama Genebra. Genebra é a capital da Suíça, não é? É uma Bíblia que o pastor Ricardo deu para mim, e ela é explicada também, mas não bem completa. Fala muito do hebraico, está escrito isso, muitas coisas. Lá fala, nos escolheu, elegeu. O povo que elege, o candidato, elegeu o prefeito, o povo escolheu. Não fala assim, o povo escolheu. O povo votou para a maioria, elegeu, escolheu. Mas interessante que fala, nos escolheu, elegeu nele, antes da fundação do mundo. Deus, antes da fundação do mundo, nos escolheu antes da fundação do mundo. Não se refere à pessoa escolhida por merecimento, mas sim ao propósito pelo qual a pessoa foi escolhida. Vamos imaginar no pensamento de Deus. Vamos imaginar o pensamento de Deus assim. Se eu tiver errado, Deus me perdoa. Porque a gente imaginar o pensamento de Deus, o rapaz feito isso, tu vai imaginar. Vamos supor que Deus diz assim, pensamento de Deus, vou ler isso aqui. Mas gente, até cuidado, não é com intenção de enganar nada. Vamos ver. Imagina que Deus pensou assim, vou enviar meu filho para morrer na cruz. Bom, projeto de Deus. Aí ele fala assim, e ele, fulano de tal, não precisa citar nome, e ele vai aceitar. Deus, não existia nós. Ele inventava um nome qualquer assim, para pôr, né? Eu não quis fazer isso. Então, ele vai aceitar. Então Deus já sabe quem vai aceitar e tem a palavra aqui. Então vou escolher ele antes da fundação do mundo. Então Deus já sabe, cada um de nós aqui que somos escolhidos, antes de nós existir, ele vai enviar, fazer um plano. E vou eleger, o Sebastião lá, eu posso falar, né? Vou eleger, ele vai aceitar, então vamos assim. Então vou escolher ele, vai estar escrito aqui no livro da vida, está escolhido. Cada irmão pode pensar assim de si mesmo. Então, eu vou escolher ele para vir morar comigo aqui no céu. Lá no céu, na eternidade passada, antes de ter o mundo. Para a gente entender aí, nós valorizar como que é Deus. Irmãos, a epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, nós vamos ler também, que eu escrevi aqui, o versículo 29 e 30, explica isso também, não é difícil de nós entender.
Romanos capítulo 8, 29 e 30. Paulo falando também. Porque ele falou aí em Efésios e aqui em Romanos. Porque os que Dante conheceu, olha bem, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Primogênito é Jesus, ele é o primogênito. Por quê? Ele falou que nos predestinou para nós serem conforme a imagem de seu filho, de Jesus Cristo. A nossa salvação. Nós remidos, a fim de que ele, Jesus, pode vir, seja o primogênito entre muitos irmãos. Primogênito como? Ele é o primogênito que fez as primícias do que dorme. De todos os irmãos que já morreram, nenhum ressuscitou. Nenhum. Então Jesus ressuscitou. Dos profetas todos. Nenhum está todo no lugar que foi sepultado. Então Jesus, ele foi o primogênito entre muitos irmãos. Muitos, não sabemos quantos isso. O 30. Agora o 30 ele fala, e aos que predestinou, tudo isso antes ele formou o plano da salvação, que foi elegido nele. E aos que predestinou, aquele que Deus viu antes, ele vai aceitar, então está predestinado. A este também chamou. Alguém ia pregar para nós, chamou, porque não veio de qualquer jeito, não, irmãos. Se não tivesse que ninguém pregasse para nós, chamasse, ele usou alguém para me chamar e para chamar vocês. Não é? Interessante isso. Então também chamou, olha bem, predestinou, está no verbo passado. Quando tira a escola, eu não lembro muito bem, né? Falava pretérito presente, pretérito passado, pretérito futuro. Tá certo? Eu não via falar isso mesmo. Então, tudo passado predestinou, também chamou, e os que chamou, não é o outro de fora, os que chamou, está na fila. E também justificou. Justificou como? Nós fomos justificados em Cristo. Considerado justo em Cristo. Não é que, enquanto nós estamos. Ontem, o irmão Paulo mencionou bem lá em Gênesis, né? Quando entrou o pecado no mundo, então aí veio, de Adão, né? Aí ele abriu os olhos, eu fruto, não vou voltar não adianta aqui, né? E aí também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Quer dizer que no plano de Deus, entendo eu aqui assim, se alguém entender diferente também, está perguntando a mesma coisa, né? Ninguém pode ver e pensar igual, né? Mas não é o meu modo de pensar que esse glorificou é passado, é o por glorificado. Porque está tudo completo. Para Deus está tudo. Não, olha isso. O amanhã ele já sabe. Para nós entender, fala no amanhã. Não pode falar no futuro. No novo céu, na nova terra, no reino milenar. Para Deus está tudo na mão, está tudo construído no plano dele. Então glorificou já. Nós já estamos lá, nos lugares celestiais. Embora estamos aqui no quarto, nós estamos caminhando, gatinhando. E depois, então glorificou. Então, o Criador, ao formular seu plano para o mundo, tinha presente o propósito da graça salvadora. Pronto. Deus não fez o homem à toa por boniteza, fez o homem para servir a ele. Criou tudo para o homem. Só que Deus criou o homem livre. Olha isso que é interessante. Ele podia criar tudo, ó. Vou fazer Adão, ele não vai pecar. Ele não, pronto, vai viver tudo nu. Até, pronto. Não precisava de Jesus morrer na cruz. Tudo perfeito. Não, ele cria o homem ali. Só para mostrar agora a misericórdia dele, para ele ter onde mostrar a misericórdia. Fez Adão do barro, tudo para o pó voltar, tudo volta para o pó. Mas, no livre-arbítrio de escolha, e Deus já sabe o que você vai escolher. Então, a graça redentora pela morte do seu filho na cruz, o próprio filho dele.
3,16 lá apresenta a classe de amor que só de Deus, é só de Deus essa classe de amor, não é de um homem. Ao entregar seu filho na cruz, era o propósito de Deus de salvar a humanidade perdida que viesse a crer nele. A missão do Deus Filho era salvar, mas ao contrário disso, resulta na perdição, porque já está condenado, como está no Evangelho de João 3,18. Pô, quem crê nele não é condenado. Olha bem, eu vi alguém falar isso aqui, acho que é o irmão Daniel ou o irmão Paulo outra vez. Quem crê nele não é condenado. Note bem. Mas quem não crê nele já está condenado. Não é que vai ser condenado, ele já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. 19. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus Cristo é a única solução, irmãos, até para nós salvos. Ele é a única solução. Nós dependemos dele. Ele nos salvou. E nós precisamos de salvar de muitas coisas, dos males, dos inimigos. Ele nos aconselha, ele nos alimenta a palavra dele. Então, ele nos ajuda. Ele dá a solução. É a única solução para o mundo. Não há nenhuma chance de salvação. Em Atos capítulo 4, 12, ele fala: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Deus, pelo seu amor, deseja conduzir completamente aos seus eleitos, que somos nós, como eleitos por meio da cruz, morar lá no céu, viver uma vida melhor, para receber o perdão do nosso pecado em Cristo. Terminar aqui em Lamentações, depois volto ao capítulo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de nós sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, mas como alto o preço é a misericórdia do Senhor, que faz parte do plano antes da fundação do mundo, antes do mundo existir. Então, irmãos, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Amém? Amém? Então vamos louvar a Deus, irmãos, vamos cantar com hino, por hino. Depois, irmãos, dá um tempinho, depois eu tenho uma notícia para dizer para a igreja. Eu vou só dar um inicial, falo hoje, os irmãos estão aqui, falo amanhã à noite, Luciano, para poder eu levar a votação de igreja sábado. Então, se a igreja permitiu. Quem vamos cantar? 50? 50? Deixa eu me soltar falar. Não, pode não, pode ser 50. Tá bom, cantar os 50. Qual a votação que pedia? Ou ia pedir? Fala para o pastor Rich, rapaz, ele pode dar ele pediu muito, né? Ele também pede o controle. Ele na frente dele cantando, eu não sei nem terminar, ele já virando assim, sabe? E tal. E tal, só você vai para mim. Cantava. 50, a velha história.
podemos trabalhar, ganhar o nosso pão, né? O Senhor nos sustentou. Pedimos pelo nosso futuro, o Senhor possa nos abençoando, né? Que nunca deixe de lavar as nossas mesas, os nossos lares, as nossas famílias, aquilo que necessitamos, né? Falando aí que nos abençoe, pela pede, pelo sítio lá, o Senhor possa estar protegendo, né? Pedimos pelo dia de amanhã, possamos estar presentes nos cultos, né? Que essa igreja possa estar sempre com as portas abertas, pregando a tua palavra. Pedimos por cada um que nos visitou, né? E cada um que nós estamos aqui, né? E agradecemos pelo pastor da direção, pedimos, né, Senhor, que dê a ele sempre a sabedoria necessária para conduzir essa igreja, né? Nas dificuldades, nas alegrias, né? Que ele possa estar sempre firme, né? Lutando pela verdade, assim também com sua família. E somos gratos, né, por esse estudo e por, né, o Senhor nos revelar, nós temos entendido a grandeza da nossa salvação que foi, né, através do sangue de Jesus, da morte de Jesus Cristo naquela cruz, né, pelo amor de cada um de nós. Por isso nós pedimos e agradecemos.